Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Ned, sejam bem-vindos a mais uma review de Fumetsu no Anata aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o episódio 10. E antes da gente começar, se você gosta do conteúdo aqui do canal, pode ajudar a fazer ele crescer então? Faz assim, ó. Assiste esse vídeo até o final, se inscreve se você ainda não é um inscrito, deixa aquele like maroto, comenta bastante e divulga para os seus amigos. Hoje eu vou falar sobre o episódio 10, chegamos na metade aqui da nossa aventura e eu já adianto que o enredo desse episódio foi muito bom. Tivemos cenas frenéticas, lutas, partes engraçadas para quebrar um pouco esse clima de tensão, então eu vou falar sobre tudo isso agora mesmo. E o que normalmente a gente tinha como se fosse uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora, no episódio de hoje a gente viu que o Homem de Preto considera o Gugu como se fosse a espécie da... Sabe aqueles amigos que atrasam um pouco a nossa vida e impedem a gente de crescer? Então, é justamente assim que o Homem de Preto vê o Gugu. Então, depois da abertura, voltamos à parte da luta entre Fushi, Gugu e o inimigo. O inimigo já começa com uma ótima vantagem ali contra o Fushi e o Gugu. Ele absorve a parte da Marte, né, do Fushi. Então a gente vê que o Gugu quer ajudar o Fushi a enfrentar a criatura. Mas o inimigo, no caso, né? Mas a criatura não tá muito afim de deixar isso acontecer não, porque ele se preocupa, né, com a vida do seu amigo. Mas mesmo assim ele tenta, até que o inimigo pega e joga o Gugu pra longe. Ele cai e ele começa a cuspir a pinga. Então a tocha, que provavelmente deveria ser da empregada que estava lá, começa a incendiar a pinga que o Gugu tinha soltado. Então o Gugu lembra que esse fogo, ele consegue criar, né, um fogo maior se ele usar essa pinga que estava dentro dele. Então ele tira aquela tocha de lá e vai em direção ao campo de batalha onde está o Fushi. Mas, infelizmente, ele já não tem mais pinga dentro dele para poder fazer essa labareda aí. Então ele não vai conseguir usar os truques de pirotecnia, porque ele já não tem mais cachaça ali dentro da barriga dele. E então, aos poucos, o inimigo consegue ir absorvendo todas as transformações do Fushi. Então ele tem a ideia de voltar correndo lá para a casa do velho da pinga para pegar mais cachaça para poder derrotar o oponente. Só que assim, o que aconteceu? Como aquele recipiente que estava dentro dele com a pinga tinha quebrado, que foi por isso que ele conseguiu vomitar tudo, o restante da pinga começou a ser absorvido pelo organismo dele. Então ele começou a ficar bêbado, ele não conseguia andar direito e o Fushi falou para ele não voltar mais para lá. Mas a gente conhece como que é o Gugu, né? A gente sabe que ele é bem cabeça dura. E ele foi correndo no que pôde, né, porque ele estava bêbado, até a casa do velho da pinga. Mas, como se já não bastasse esse encalço aí, né, essa batalha toda entre o Fushi e o inimigo, chegando na casa do velho, quem tá lá? Os pais da Rin. Sim, pessoal, os pais da Rin querendo levar ela embora. E ele já não sabia direito o que fazer, se ele tentava ficar com a Rin ali, ou se ele ia correndo para ajudar o Fushi. Então ele fez o que ele pôde ali com relação a Rin. E ele pediu mais pinga. Essa parte foi um pouco engraçada, pessoal, eu admito. Foi tenso, mas foi engraçado. Foi aquela cena de quebrar um pouco o clima, sabe? Porque ele chegou lá e aí o pessoal achou que ele estava sendo a má influência pra Rin. E ela falou que não, que eles eram só amigos e tal. Aí ele chega pro velho da pinga e fala: eu quero mais pinga, dá mais sorte que tiver. Ficou todo mundo olhando com uma cara tipo, meu Deus, a minha filha tá andando com pingaiada. Mas depois, quando ele falou que... Quando perguntaram do Fushi, ele falou que aconteceu uma coisa na floresta ali. A Pioran já descobriu o que era e já mandou o velho rapidamente ali dar pinga pra ele. Então o velho foi lá, deu pinga e descobriu que esse recipiente dentro dele estava quebrado. E decidiu arrumar rapidinho ali. E depois que arrumou, né, a velha começou a conversar com os pais da Rin, falando que talvez o problema da Rin sair tanto de lá é que realmente tenha um problema, e por eles acharem que não tem, fica nesse impasse da menina foge, a menina não foge, eles vão buscar. Enfim,
O Gugu pega rapidamente ali a pinga. Quando ele tá saindo, ele fala que ele escuta que a Arin já tinha um noivo arranjado pelos pais, né? Que provavelmente deve ser a cultura de lá. E ele fala que a pessoa que mais ama ela é ele. Ou seja, o Gugu fala pra Arin que ele ama ela mais que tudo nessa vida. E pega e vai em direção ao Fuxi lá pra ajudar. E aí quando os pais estão levando a Arin embora, é aí que acontece uma coisa. A gente vê a transformação da Pioran, porque ela tem... A gente consegue ver que ela tem dois lados, né? Esse lado zoeiro dela que a gente vê toda hora, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela tem um lado mais sério. Quando ela usa o lado sério dela, pode saber que coisa boa não é. Então ela impede os pais da Arin de sair de lá, porque já sabia que ia ter toda uma batalha do Gugu contra contra o inimigo e o Fuxi. Então ela não deixa eles saírem. A cena corta para o Gugu voltando ali pro campo de batalha, mas o Fuxi já não está mais lá. Provavelmente é porque a criatura já absorveu todas as formas possíveis dele e virou um monstrão gigante. O Gugu até acha que esse monstrão gigante é o Fuxi, mas infelizmente eu sinto lhe informar que não é não. Então aquele monstro grandão ao qual o inimigo tinha virado vai pra cima do Gugu, mas dessa vez ele tá todo preparado pra atacar e mete logo um lança-chama, um fireball jutsu, o que você preferir aí, botando fogo no bichão gigantesco ali. Todo mundo que tava dentro da casa do velho da pinga viu aquilo e ficou impressionado, achando que a floresta estava pegando fogo, mas não era o Gugu brigando com o inimigo. E depois de ter vencido o inimigo, uma luz branca começou a sair de lá e seguir por uma determinada direção. O Gugu foi até lá e viu que essa luz branca estava sendo absorvida por uma pedra. Sim, pessoal, o Fuxi tinha virado pedra novamente. Para quem não lembra, no começo a pedra foi a primeira forma que ele tomou. Então, o homem de capuz preto lá, né? Ele fala que o Fuxi deu sorte porque apesar do Gugu parecer fraco, ele é mais forte do que se imagina. E graças ao Gugu, o Fuxi conseguiu sair com vida. Então ele meio que acaba se contradizendo o que ele tinha falado lá no começo. E ele vê que talvez o Fuxi fique mais forte sim com a ajuda do Gugu. E aí que ele toca na pedra e o Fuxi volta a ser cachorro. E aí temos uma cena novamente mais bonitinha aí, né, do Gugu abraçando o Fuxi ali na forma de lobo, e os dois brincando, porque a gente sabe muito bem que eles têm essa relação mais ou menos de irmão, né? Tanto que teve um episódio chamado Irmãos Monstros. E depois que tudo isso já tinha acabado, o Fuxi e o Gugu conseguem voltar para casa do velho da pinga, e os pais da Arin ainda estão lá, né? E eles pedem urgentemente pro Gugu fazer a comida. Então, os pais da Arin descobrem que o Gugu também é um ótimo cozinheiro e não só isso. Todo mundo da casa ali do velho também descobre isso e eles começam a se matar ali de tanto comer, que é uma partezinha mais engraçada ali também, mas é para quebrar o clima da próxima cena que vem. Por quê? Porque a Arin pede água, só que o Gugu fala que o Fuxi tinha ido buscar água e lá aparece o Fuxi com um galão de água na mão e o Homem de Preto, os dois conversando. O Homem de Preto fala que o Fuxi precisa se afastar dali e que há uma maneira do Fuxi ficar cada vez mais forte, que seria ele não ficando parado em um lugar só, ele absorvendo outras coisas, novos aprendizados. Porque a gente sabe que Fumetsu no Hanata é exatamente isso, né, pessoal? É uma coisa de existencialismo, tipo, qual é a nossa função de vida, o que a gente aprende durante a vida, qual é o nosso propósito de vida. O anime ele engloba várias dessas coisas, assim, sentimentos, várias coisas assim que nós seres humanos vamos aprendendo ao longo da vida e que a esfera ali tá aprendendo. Então ele fala basicamente isso, que ele precisa sair dali. E ele dá até um nome, ele já deu até um nome para os inimigos do Fuxi. Ele chama os inimigos de Nookers. E eles dizem que, assim como o Fuxi, os Nookers conseguem aprender coisas novas, absorver novas experiências. E que no estado atual que o Fuxi se encontra ali, do aprendizado dele, ele não teria chance se os Nookers atacassem novamente. Só que a gente sabe como o Fuxi é, né? Ele fala que ele precisa do Gugu para ele poder crescer e que ele não iria
que inclusive ele não ia sair da casa e ia ficar lá com o Gugu. O Homem de Preto fala que essa é uma das opções e que o Fushi parecia... Sabe quando ele meio que falou que o Fushi queria ver o circo pegar fogo, porque aí ali tudo ia acabar, né? E ele relembrou que os Nookers são os inimigos e que querem ver tudo aquilo destruir, o fim do mundo. E aí que a gente descobre que o único que consegue ver o Homem de Preto é o próprio Fushi, porque o Gugu apareceu, ele não conseguiu ver o Homem de Preto, e ele chama o Fushi entra e o Homem de Preto desaparece. Uma ressalvinha aqui rápida, a gente tem que bater palma pro Gugu, porque foi o que sobreviveu a mais de 3 episódios até agora, né? Aí a gente vê que a Arin decide voltar pra casa dela com os pais dela. Ela e o Gugu tem uma conversa rapidinha ali, e o Gugu fala que nem sempre as pessoas que fazem a gente viver são boas, mas que a gente não é fraco o suficiente para poder desistir disso, ou que a gente não possa suportar. Então ela decide ir embora com os pais dela, né? E depois dessa despedida aí, temos um salto de 4 anos entre o último ataque dos Nookers para situação atual dessa parte aí do final do anime. Então a gente vê um Gugu mais crescido, todo bombado ali, todo forte, mais decidido. A gente consegue ver que a autoestima dele melhorou pra caramba, porque antigamente ele ficava fazendo a musculação e se perguntando por que eu sou assim, por que eu tenho que ser assim. E agora ele já se decidiu, ele não faz mais essas perguntas pra ele mesmo, com tudo o que aconteceu ali, com as pessoas falando. A gente vê também que a Arin cresceu, que o Fushi não cresceu, mas ele começou a criar barbinhas, sabe? E ter espinhas. A Pioran e o Velho da Pinga ainda estão vivos. E uma coisa engraçada também é que durante a comida, né, o Gugu mais novinho ali, ele falou que pelo que o Velho da Pinga tinha feito, ele não ia mais chamar ele de Velho da Pinga, ia chamar de Velho Pinguço Fedido. Mas como ele ajudou, como o velho ajudou ele com a pinga a deter o monstro, ele só ia chamar de Velho Pinguço. O que não mudou muita coisa, né? E o episódio acaba assim, com esse salto temporal aí de 4 anos. E vamos ver o que acontece no próximo episódio, porque promete reviravoltas aí, coisas do passado. E lembrando que o nome desse episódio é Nova Família. Considerações rapidinho aqui sobre esse episódio. Foi um episódio espetacular. A Brains Base acertou ali em cheio a host, o background, né? Aquela musiquinha de fundo. Sabe, no momento que o Gugu ia lutar contra o inimigo. Foi um episódio bem mesclado entre essa coisa mais frenética, momentos um pouco mais engraçados ali para quebrar um pouco do clima tenso. Aí volta mais pro clima tenso. Então assim, foi um episódio bem equilibrado. Eu tô ansioso para ver o que vai acontecer nos próximos episódios, né? A gente assistindo melhor ali a abertura, a gente consegue perceber mais ou menos, ele tem uma noção do que vem por aí. Mas eu gostei muito do episódio, foi um episódio muito bom de ação. Você vê que não ficou naquela enrolação que normalmente tem em animes, nessas partes assim mais de luta, em alguns animes. E eu espero que os próximos episódios também sejam muito bons. E lembrando que a gente já tá na metade aí da temporada, né? A gente não sabe também se terão outras temporadas, mas como serão 20 episódios, a gente já tá no episódio 10, chegamos na metade aí da nossa aventura. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí o que vocês acharam desse episódio, porque eu adorei. Se você gostou muito também, assim como eu, já me fala aí nos comentários. Se você não gostou, me fala aí também o que você achou que poderia ter sido melhor, o que não poderia. Convido vocês também a me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o link delas aqui na descrição. Aproveita e venha conhecer os parceiros do canal também. Vou deixar o link deles nos comentários fixados no topo. Então vem rapidinho aqui conhecer a World Geek, o Portal Freaks, a Anicafé, porque todos eles produzem um conteúdo de qualidade pra você e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Por falar nisso, essa semana temos o guia de temporada dos animes da nossa próxima temporada aí de verão. Espero que você não perca, tem bastante coisa vindo aí, então já presta atenção pra saber no que tá vindo. Eu vejo vocês no nosso guia de temporada de animes. Até mais!